bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Por acaso você já ficou na mão com o seu computador na hora do atendimento? Quem vai contar um pouquinho disso pra gente é a doutora Denise Sabag Haddad, diretora responsável da Sabag Odontologia e com vasta experiência acadêmica na área de radiologia. Olá, doutora Denise. Olá, doutora Karina, ouvintes. É um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês. Conta um pouquinho da sua experiência no consultório. Você já passou por algum problema com o seu computador? Olha, muitas vezes. Se eu for contar quantas vezes, a gente sente e chora. Mas depois que a gente bate um pouco a cabeça, a gente começa a aprender algumas coisas, começa a ficar esperto, né? E atento. E aí você começa a corrigir algumas situações quando você compra uma nova tecnologia, por exemplo. Então, quando a gente pensa em problemas de computador, a gente pensa desde a energia, que pode cair a qualquer momento. Hoje, por exemplo, foi um dia no consultório que teve muita oscilação de energia. Nós tivemos quedas durante 30 minutos e os procedimentos eles têm que ser adequados em relação a isso, né? Outra situação também que a gente também que tem que colocar em consideração quando a gente pensa em computador é o servidor do local onde você quer puxar uma imagem, né? Um banco de dados. Então, isso pode ser de laboratórios de análises clínicas, clínicas de radiografia, né? Radiológica, radiologia odontológica, radiologia médica, enfim, independentemente do local, o servidor também é outra questão muito importante, né? E aí também entra a internet, né? Com certeza. Se você não tiver uma internet que aguente o seu ritmo, você vai tentar abrir alguma imagem, alguma coisa, não vai conseguir, vai olhar assim para o paciente vai olhar para você, você vai contar alguma historinha e aquele computador vai ficar rodando, e às vezes não consegue puxar a imagem que você precisa. Então, esse é um ponto principal também para investimento dentro de consultório. Então tem que tomar cuidado, né? Porque se não tiver a ferramenta adequada, vai passar nervoso. Com certeza, não tenha dúvida. A minha última aquisição foi um sensor digital intraoral e uma câmera intraoral. E quando eu comprei esse conjunto, veio também um software que vem toda a parte de análise de imagens e um outro software integrado com a ficha do paciente. A minha primeira preocupação era, será que esse software, ele é pesado ou é um software leve? Será que o meu computador vai aguentar essa configuração? Então, essa foi a minha primeira pergunta. Por quê? Porque na outra vez que eu comprei, eu não tinha me atentado nesse detalhe, comprei um equipamento muito superior ao meu computador e não rodava, ou travava no meio da imagem quando eu estava executando, mostrando para o paciente, ou e aí tem que ter jogo de mesmo. Cintura ali, né? Na frente do paciente tem que ter jogo de cintura quando trava. Opa, e como? A gente olha, eu falo que a gente tem que passar um óleo de peroba naquele momento, dar um sorrisinho amarelo. Não pode ser amarelo, tem que ser branco, né? Então, olha o clareamento. E conversar, e você não tem o que fazer, e fica lá aquela rodinha, que você fica esperando naquela saia justa, você não consegue desenvolver, então é muito complicado. Não consegue desenrolar o seu atendimento, não consegue conversar com o paciente, mostrar a imagem para o paciente, atrapalha todo o seu fluxo de atendimento, vai te atrasando a sua agenda, né? Vai atrasando o atendimento do dia e assim vai. Com certeza, com certeza. E tem muitos pacientes que eles entendem mais visualizando a imagem do que você conversando, você explicando só, né? Então, é esse um outro ponto importante. Essa visualização, o paciente ele consegue absorver mais o que você está falando, ele consegue entender melhor o que você está explicando. Então, ter um equipamento, eu digo que é um equipamento parrudo,
Ele tem que ser poderoso para aguentar a tecnologia, o software, enfim, que você quer utilizar para enaltecer mais a sua avaliação clínica. Claro, e aí, lógico, que a percepção do paciente, se alguma coisa dá errado, ele já fica receoso, né? Poxa, mas o que está acontecendo? A experiência do cliente, né, do paciente, não fica tão legal, né? Não, não fica, não fica. Só para você ter uma ideia, eu fiz um teste, né? Eu tentei abrir um software, não consegui no meu equipamento, ficou rodando, e de repente ele abriu. Ele demorou, acho que uns 8 segundos a 10 segundos para abrir. Aí o paciente ficou olhando assim para minha cara, olhando. O paciente olhando. impaciente. O paciente impaciente. Aí eu dei um sorrisinho assim, olha só a sua imagem. Então, assim, a gente acha que não é importante, mas esses segundos que o paciente fica olhando com aquela expectativa já gera uma ansiedade e já passa uma percepção não oral, mas visual, que aquela tecnologia ela não está tão avançada como deveria. Sim, e aí pode prejudicar, inclusive, o desenrolar do tratamento, né? E até a própria a experiência do paciente sendo ruim, não tem a indicação, não tem o retorno, vai ficar difícil, né? Ah, com certeza. E a gente tem que entender que nós temos softwares mais leves, né? E softwares mais pesados. Então, os softwares leves, eles têm uma leitura mais simples, exige menos do computador. Agora, quando a gente tem aqueles softwares mais pesados, que tem muitas imagens, né? Que dá para fazer aqueles filtros com as imagens bonitas, etc., ele vai ter uma leitura mais sofisticada e com isso ele requer mais poder do equipamento. Então, é super importante você investir num computador decente que você consiga. Eu falo que é ferramenta de trabalho, assim como o micromotor, assim como a bomba a vácuo, assim como o compressor, ele tem que fazer parte do seu dia a dia e tem que ser potente, senão você vai perder muito tempo e a sua imagem acaba ficando prejudicada. Hoje a gente pensa muito nisso, muitos dentistas e não dentistas também, profissionais da área da saúde, eles estão investindo muito nisso, então impressão 3D, reconstruções, enfim. Então a gente tem que estar sempre ligado em relação a isso e prestar atenção nessa comunicação não verbal, porque faz toda a diferença, essa percepção do paciente. São detalhes que fazem toda a diferença, sabe, doutora Karina? E que eu prezo muito. Doutora Denise, conta pra gente, então, um caso mais complicado ou que você achou que foi mais difícil de solucionar, que você passou problemas aí com o seu computador? Olha, como eu disse para você, eu já passei por algumas situações, mas teve uma vez, durante uma cirurgia, lógico, a gente sempre faz a avaliação prévia e tudo mais, e no ato operatório, nós precisávamos tirar uma dúvida em relação a uma situação de curvatura, etc., de raiz. E nós tínhamos o impresso, era na época do impresso e estava iniciando a parte digital. E o meu computador... na época do impresso, né? Porque hoje era digital, ninguém mais imprime nada, é isso? Exatamente. Tem que ser assim, né? Exatamente. Eu nem cogito a possibilidade de poluir mais o nosso meio ambiente, viu, em relação a isso. Mas... Bom, e aí? Mas você estava com impresso? Eu estava com impresso, mas a gente precisava daquela imagem Daikon, porque na época a gente estava na transição, né? Então, eles enviavam Daikon em CD. No CD ainda, no CD, atenção. E coloquei o CD no computador, no meu computador em casa, tinha rodado, enfim, e fui colocar no computador do consultório. Só que esse computador, ele não era tão bom quanto o meu de casa. Bom, o que aconteceu? Não consegui abrir aquela imagem para ver aquele detalhe que não aparecia no impresso. Aquilo foi dando um desespero. Eu imagino o desespero. E aí você olhava para o impresso e não tinha informação. Eu tentava abrir no computador, não conseguia a informação, porque o computador não estava ajudando. Não, e aí? E o seu desespero? E o desespero do paciente na cadeira?
Bom, o paciente ele nem percebeu, né? Nem percebeu, porque a gente consegue manter a calma A naquele calma. momento, certo? O computador não estava na frente dele, o computador estava na lateral dele, então ele não sabia o que estava acontecendo. Bom, deixou na mão, estávamos exatamente no meio do procedimento, fizemos. A sorte disso tudo é que a cirurgiã é uma cirurgiã de mão cheia. Então, com a habilidade técnica dela e a experiência, ela conseguiu detectar qual era o problema e executar e resolver, né? E fez a extração dentária. Mas Enquanto isso, você ainda estava brigando com o computador. Exatamente. Mas foi uma coisa tão assim rápida, porque ela perguntou um detalhe anatômico, eu fui, não consegui abrir, quando eu voltei o dente já tinha sido extraído. E aí conta a experiência, né, da pessoa que está ali, a frieza, a calma, porque ela não tem a informação que ela precisava, mas contou os anos de experiência e aí deu tudo certo, E ainda bem. solucionou, e aí solucionou o problema. Hoje, quando a gente vai para uma cirurgia, sabe qual que é a vantagem dos cirurgiões antigos? Que eles não tinham tanta tecnologia e eles eram obrigados a desenvolver mais a técnica. O sexto sentido. Hoje, exatamente, é o sexto sentido. E hoje a gente tem que tomar cuidado com essa moçada que está saindo agora da graduação, porque eles pensam muito, muito na tecnologia, que eles vão dar todas as respostas, e ainda a experiência clínica é soberana. É muito importante isso, a experiência clínica, e às vezes está sendo invertida essa importância, sabe? Então... Tem que saber usar a tecnologia a seu favor, mas a experiência clínica conta muito, não é? Com certeza. Então, hoje, o que eu faço no consultório? Quando eu sei que eu vou submeter um paciente a uma cirurgia, eu tenho aquele programa já aberto no meu computador, investir num computador parrudo, como eu disse antes, ele tem que ser potente para aguentar todos os seus softwares. É verdade, a gente não pode brincar nisso, não. E eu sempre tenho pelo menos uma fotografia bem detalhada do que eu tô, do local onde eu vou mexer, todas as informações. Por quê? Se acontece alguma coisa no meu computador, eu tenho meu celular. Então, eu sempre deixo pelo menos em 2 lugares e desde desse episódio, eu nunca mais passei nenhum problema, porque eu resolvi trocar o computador e sempre eu tenho esses dois Então, aí você já, lógico, abriu o CD antes, ou agora o exame que vem pela nuvem, né? Abriu antes, observou a imagem, olhou todos os cortes tomográficos, fez a sua avaliação e teu planejamento, né? E aí, aquilo que você achou que poderia ser mais importante, você tirou um print. Exatamente isso. Então, a gente sempre tem que estar preparado para todas as possibilidades. Eu sempre digo isso, que a gente tem que ter um plano A, B e C na vida. Não ser pego de surpresa. E no atendimento odontológico também. Com certeza, principalmente, a odontologia exige isso, porque quantas vezes a gente não se depara algumas situações inusitadas que você nem imaginava e tem que ter jogo de cintura e rapidez para resolver aquela situação de uma forma plena. Sim, principalmente na frente do paciente, lembrando sempre da experiência do paciente, né? E hoje, depois de tudo que aconteceu em 2020, 21, né? Os pacientes, eles estão muito ansiosos, né? E isso a gente tem que prestar atenção. A gente tem que levar em consideração também que tem muitos pacientes que têm medo de sentar na cadeira do dentista. Começa a dar muito problema, o software não abre, a imagem não vem, o computador não travou, tem que reiniciar tudo. Começa a dar muito problema, aquela ansiedade, aquele medo vai crescendo, né? Vai virando bola de neve. Vai. E tem aqueles que têm a síndrome do pânico, que pode desencadear uma síndrome do pânico de repente. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, e é um respeito também, né? E outra, o tempo clínico que você acaba economizando. Então, é assim, eu acho que você tem que somar, tem que ver exatamente
Qual que é o seu objetivo? Na minha clínica, eu quero perder o mínimo de tempo possível. O meu tempo vale ouro. Então, eu não poupo em relação à parte tecnológica. Tenho que usar ao meu favor, sempre. Então, se eu tiver que dar uma dica para quem está ouvindo... Ótimo, uma dica importantíssima para o nosso ouvinte. Para quem está ouvindo a gente, quem está começando também nessa área de imagens, nessa era digital, eu recomendo fortemente investirem num computador decente. E principalmente, quando vocês forem investir, quando vocês forem pensar numa empresa, vocês têm que conversar com a área técnica. Isso é de suma importância. Por quê? Porque você tem que perguntar quais são as tecnologias e qual é a necessidade que um computador precisa ter para aguentar aquele software que você vai rodar daquela empresa. Ou dos equipamentos que você vai utilizar da empresa A, B ou C. Independentemente da empresa. E às vezes, como você no consultório, né? Você tem a câmera intraoral e o sensor são softwares diferentes. São que ainda tem que interligar com o seu software de gestão para você abrir a ficha do paciente e tudo mais. Exatamente. Então, imagina o computador, a importância do computador no momento que você está ali com o paciente, né? Com certeza. Então, realmente essa informação é primordial. Então, quem quer ter o consultório todo tecnológico, eu acho que não tem volta, né? Vai ter que ser. Não, a gente não volta mais para o analógico de forma nenhuma, né? Não volta, tá aí. De jeito nenhum. Então, preste atenção na dica. É isso aí. Obrigada, doutora Denise, pelas dicas e por passar a sua experiência para os nossos ouvintes. Tenho certeza que agora o pessoal vai entender a importância na prática, né, na rotina de uma clínica, de um consultório. Agradeço a sua participação em mais um podcast da Vatec. Foi uma alegria participar no dia de hoje. Eu espero que todos os ouvintes que estejam aqui acompanhando esse momento entendam a importância desse investimento e que consigam ter êxito no que eles estão propondo a fazer. Esse foi mais um podcast da Vatec, nosso Papo de Dentista. Siga nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, se você chegar lá no nosso site, você vai conseguir baixar um e-book que nós fizemos com todo carinho, com muita informação sobre essa parte da computação na odontologia. Até a próxima!